estamos juntos novamente com o programa Boa Performance, sejam bem-vindos. Eu sou a doutora Josiane Paula Vasconso, nutróloga médica do esporte. Estamos juntos para falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Você nos acompanha pelo Facebook da TV Grande ABC ou pelo Instagram ABC Repórter, pelo meu Instagram também, @JosianeVascon, e a reprise dos programas toda segunda-feira, às 21 horas na NGT, canal 48, aberto para todo o Brasil. Mais uma vez recebendo uma profissional da saúde muito importante, dentista, Graziele Veronese. Seja bem-vinda, Grazi. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu te agradeço demais por ter aceito esse convite, por falarmos, né, sobre esse tema tão importante que é o sono, a qualidade do sono. A Grazi é minha amiga de infância. Nós estudamos juntas, fizemos balé juntas, né, Gra? Verdade. Se tornou minha dentista e com muito orgulho estou trazendo ela hoje aqui no programa. Olha só, a Grazi é formada em 2006 em odonto, né? Fez a especialização em periodontia e é profissional da equipe Estúdio Dental aqui em São Caetano do Sul. E aí ela me trouxe um contexto muito importante, na qual envolve a área odontológica com qualidade de sono, com dormir bem, com apneia, que é algo que eu falo demais no consultório com os pacientes. Eu falo da importância do dormir bem, por conta do ciclo circadiano, a nossa produção de hormônios à noite, com regulação de todo o metabolismo, a leptina e grelina, que são hormônios de fome e saciedade, melatonina, hormônio de crescimento. Então, aquela pessoa que dorme bem tem uma qualidade de vida no dia seguinte, consegue se alimentar de maneira mais adequada, controle emocional e viver bem toda a sua vida. E aí estava esses dias conversando com a Grazi, ela me trouxe uma novidade que ela está tratando, está consultando pacientes, está conversando com os pacientes do consultório dela, que tem a apneia do sono. Gra, fala um pouquinho mais pra gente sobre isso, como que isso começou, o que aconteceu? A gente percebeu, Jo, nos nossos pacientes que eles tinham uma qualidade de sono muito ruim, né? As pessoas dormem mal e o que chegava pra gente eram os pacientes queixando-se do bruxismo, do apertamento. Eu acordo com dor de cabeça, ai, não me concentro durante o dia, eu tenho sono. E aí a gente começou a pesquisar sobre essa área e se aprofundar mesmo nisso, porque eu acho que hoje em dia nós dentistas, a gente não pode mais olhar para o paciente e enxergar só os dentes dele, Claro. né? A gente precisa enxergar esse paciente no todo. Contexto. Né? E aí, estudando e conversando com os pacientes, recebendo as queixas, recebendo, às vezes, queixas de cônjuges, de filhos, né? Ai, meu pai ronca, minha mãe ronca. A gente começou a perceber a incidência da apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono nesses pacientes. É uma doença de altíssima incidência no Brasil, de acordo com um estudo recente. Estima-se que existem 49 milhões de apneicos, muita gente. Desses 49 milhões, 25 milhões são apneicos graves e 85% dessas pessoas não sabem que tem apneia. Caramba, e o que significa ser um apneico grave? Então, a apneia do sono é um distúrbio do sono que a pessoa para de respirar. Ele tem interrompimentos da respiração enquanto ele está dormindo. Então, durante alguns segundos, ele não respira. Para, né? Simplesmente para. Simplesmente para, exatamente. E aí, às vezes, o cônjuge fala que percebe que o marido ou que a esposa está sem respirar, como se estivesse afogado, sem conseguir puxar o ar. Isso. A apneia obstrutiva, ela normalmente é acompanhada de ronco alto, frequente. Em alguns pacientes, despertares repentinos, como se a pessoa estivesse se afogando. Na verdade, ele está procurando o ar, né? Mas às vezes essa pessoa não está consciente a ponto de saber o que está acontecendo, mas o parceiro tá. Né? Porque ele já acordou com o ronco. Sim. Né? Então, a apneia obstrutiva ela é acompanhada de ronco e ela é acompanhada de dessaturações de oxigênio, de quedas no nível de oxigênio circulante.
Tá, então sempre que a pessoa passa por esse momento de parar de respirar, claro, a saturação de oxigênio no sangue cai, que é aquela medição que a gente faz com um aparelhinho. Isso. Perfeito, muito bem. E aí, quem que é o principal público acometido? Então, os pacientes de risco normalmente são os pacientes obesos, são os pacientes hipertensos, são aqueles pacientes que fazem uso de sedativos, de bebidas alcoólicas com frequência, são pacientes que têm uma história familiar, são pacientes que têm algum problema anatômico que faça essa obstrução mesmo da orofaringe e impeça a passagem do ar. No geral, pacientes que têm outras comorbidades, né? Que têm outros problemas sistêmicos, que tomam algum tipo de medicamento que pode agir na musculatura dessas vias aéreas, né? Perfeito. E aí, então, seja esse público que você mencionou ou não, né? A pessoa que ronca, que sabe que ronca, ou que o cônjuge fala que ronca, seria interessante ficar de olho, porque talvez ela tenha a apneia. Uhum. E aí precisa fazer algum exame para diagnosticar isso, e você traz uma novidade para a gente, né? Isso. Fala um pouquinho para a gente. Precisa realmente investigar. O exame padrão ouro para diagnóstico das apneias é a polissonografia de tipo 1, que é aquela que é feita em laboratório no Instituto do Sono, que o paciente dorme lá uma noite, todo monitorado, cheio de fios e de sensores. Super desconfortável, né? Exatamente. Só que esse exame realmente é muito complicado de ser realizado. Existem pouquíssimos leitos no Brasil para realizar esse exame. Ele é feito por leito por dia. Por noite. Por noite, né? Porque fica a noite toda, tem que dormir lá. Isso, exatamente. Existe a parte burocrática dos planos de saúde na cobertura desses exames também. Uhum. E uma própria resistência dos pacientes em realizar essa polissonografia por conta do desconforto. Claro. Né? Pensando nisso, uma startup paulista, há 2 anos mais ou menos atrás, desenvolveu um exame que mede o risco de apneia através da medição de dessaturação de oxigênio durante a noite. Perfeito, porque a saturação é super fácil a gente medir, né? Isso. É um exame super simples, ele é domiciliar. O paciente leva o aparelho para casa, ele faz o exame em casa, dormindo, sozinho, super confortável, super simples. E aí esse aparelhinho aqui então, ó. Isso. A Grazi trouxe pra gente mostrar, então, um aparelhinho realmente que coloca no dedo como se fosse medir a saturação de oxigênio. Vai medir a saturação de oxigênio. E, gente, eu não tinha colocado no meu dedo ainda este aparelhinho. Ela acabou de trazer aqui pra gente mostrar no programa. É super leve, vocês não têm ideia. O quanto que isso daqui é leve, não é desconfortável em momento nenhum, ele não tem fio, não tem nada. E ele é seguro, ele até vem com uma fita, né, Gra? Vem até uma fita para prender, para não sair do dedo, mas ó, ninguém vai fazer isso durante a noite dormindo. Você se movimenta de maneira mais lenta, não sai do dedo, tá? Não, ele é super estável. E é super leve, não tem luz, então a luz atrapalharia. Não tem luz nenhuma, e eu até perguntei para ela, que no aparelhinho normal de ver a saturação de oxigênio, a gente vê, né, a saturação de oxigênio aparece. Esse não. Então, como que faz? A pessoa põe o aparelhinho e aí? Então, o paciente vem numa primeira consulta, a gente conversa sobre toda essa história clínica dele, todos os problemas de saúde, os remédios que ele toma, quais tratamentos ele faz. A gente faz um exame físico da cavidade oral, a gente mede o IMC, a circunferência do pescoço. A gente ajuda o paciente a baixar um aplicativo dessa startup no celular dele. Tá. O paciente leva esse aparelhinho para casa. Na hora de dormir, ele abre o aplicativo, o celular vai precisar ficar ligado durante a noite com o Bluetooth ativo. Tá. Ele coloca o oxímetro no dedo e inicia o exame no aplicativo. Dorme, no dia seguinte, de manhã, a hora que ele acordar, ele termina o exame no aplicativo e em poucos minutos a gente tem o laudo com a gente. Simples assim. Simples Dormiu assim. Em casa, Dormiu acompanhado. Em casa, no conforto da sua cama, do celular. O que acaba trazendo muito mais veracidade ao resultado do exame, porque eu já conversei com pacientes em consultório que vão fazer a polissonografia e eles falam, não que eu durma muito bem, né? Porque eu tenho apneia, eu sei que eu tenho apneia, tanto que eu estou fazendo esse exame por causa disso,
Mas lá no laboratório, tipo, eu não dormi nada, eu não consegui. Então não é a minha noite de sono normal lá no laboratório. Exatamente, exatamente. Tem muito desse problema também, né? A pessoa chega lá, tá toda cheia de fio, toda monitorada. Eu sou uma que não ia dar conta de dormir assim. Né? Exatamente. E aí o resultado do exame realmente não vai ser bom. Verdade. E se tiver algum problema também, que por um acaso isso daqui saiu do dedo, ou acabou a bateria do celular à noite, qualquer coisa é só repetir na noite seguinte, problema, né? A gente consegue fazer a repetição, isso é muito simples. Tá bom, perfeito, muito legal, Gra. Então, assim, é muito importante fazer, né, ter esse diagnóstico. Então, acontece a apneia ou tem o ronco, é importante procurar um profissional da área da medicina. E agora a gente tem aqui a doutora Gra com realmente essa inovação no consultório de odontologia também por conta das queixas que chegam, né? E é muito bom a gente poder ter o profissional e conseguir fazer um trabalho multidisciplinar. Sim. Justamente porque a gente sabe que não é só o sono, né? Então o sono não está adequado porque a pessoa está acima do peso, por exemplo, então ela precisa passar por um processo de emagrecimento, ou se não ela tem algum fator obstrutivo, porque tem uma adenoide muito grande, uma amígdala muito grande, então ela precisa passar com um otorrino para fazer uma cirurgia. E aí vocês conseguem lá, com essa anamnese bem completa, já suspeitar, né? Então, olha, ou você vai cuidar do seu peso, ou você vai cuidar dessa sua estrutura, sua obstrução, ou você tem um problema, provavelmente, talvez tenha um problema cardíaco associado, passa no cardiologista. Exato. De acordo com a história clínica e com tudo aquilo que a gente avaliou clinicamente, fisicamente, com o resultado do exame, a gente consegue traçar um plano de tratamento para esse paciente. O tratamento da apneia realmente é multifatorial, ele depende de muitos profissionais, do médico, do dentista, do psicólogo, do fonoaudiólogo. A gente precisa tratar o paciente no todo, né? Então, existem pacientes que vão precisar fazer, por exemplo, uma remoção cirúrgica de amígdalas, porque tem a amígdala muito grande e essa é a causa de apneia nele, né? Existem pacientes que vão realmente precisar usar o CPAP, aquela máscara de pressão de oxigênio, Sim. ou porque ele tem uma apneia muito grave, ou porque, por exemplo, ele usa um par de próteses, né? Sim. Então, a gente não consegue tratar esse paciente com um aparelho intraoral, né? Mas outros pacientes, nós dentistas conseguimos tratar com aparelhos intraorais. Que é a grande maioria dos casos. Que é a grande maioria Graças a Deus. casos. Vamos falar mais depois do intervalo? Vamos sim. Então tá, vamos fazer um intervalo rapidinho, 2 minutinhos, a gente já volta com a doutora Grazi falando sobre apneia, diagnóstico e tratamento. Até já. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Estamos de volta com o programa Boa Performance. Você está nos acompanhando pela TV Grande ABC ou pelo Instagram, @ABC Repórter, e pelo meu Instagram, @Josiane Vascon. Se por um acaso você perdeu o primeiro bloco deste programa, vale a pena conferir. Vai ter reprise no canal 48 NGT para todo o Brasil, na segunda-feira às 21 horas.
E o programa também fica no meu canal do YouTube. Este programa, todos os programas no meu canal do YouTube, doutora, abreviado DRA. Josiane Vascon. Lá você confere os programas, vídeos, tem bastante coisa legal por lá. Estou recebendo hoje a dentista, a doutora Graziele Veronese, que está abordando o assunto apneia do sono. Então ela traz uma nova abordagem da odontologia, por queixas dos pacientes, em consultas, os pacientes falam que não dormem bem, tem aquela questão do bruxismo, que é o apertamento. E aí começou a investigar e viu que junto com isso tem muita apneia, quando o paciente para de respirar. Então durante a noite ele tem alguns momentos que ele não respira. E falamos no primeiro bloco sobre o principal tipo de população acometida por isso, a questão do ronco, né, Gra? Isso. Que está muito associado, é muito comum, e muita gente ronca hoje em dia, né? Até a própria questão emocional às vezes causa essa questão da apneia, pode estar relacionado? Pode também. A gente costuma falar que assim, nem todo paciente roncador é apneico. Perfeito. Mas todo paciente apneico ronca. Ronca, legal, isso é importante. E que, o quanto que isso é perigoso, né? Você estava me falando que a apneia mata. Mata. Misericórdia. Mata porque a pessoa para de respirar, a pessoa para, dormindo. E muitas vezes ela não consegue voltar, ela não tem esse estímulo, né? Para voltar, ela está dormindo, ela está desacordada. Então é aquela pessoa que dorme, que morre dormindo. Sim. A gente fala, ai, que morte linda, morreu dormindo. Morreu afogado, sem ar. Morreu sem ar. Gente. Muitas vezes é isso que acontece. O quanto que isso é preocupante, né? E públicos com comorbidades, ou seja, com outras doenças, cardiopatas, hoje em dia passando por tantas questões emocionais, né? As pessoas não estão dormindo bem, essa questão do coronavírus, deixando todo mundo aí de cabelo em pé, e os obesos, né? Que acho que é um público bastante acometido, o público que está em sobrepeso ou em obesidade, com uma circunferência de cintura aumentada. Sim. Falamos no primeiro bloco também desse aparelhinho aqui, maravilhoso. Nada mais é do que um oxímetro, né? A pessoa coloca assim no dedinho e aí consegue dar um diagnóstico. Passa a noite, isso daqui, e consegue dar um diagnóstico. E aí você vai me falar o que o diagnóstico fala. E aí, uma vez que fez, então suspeitou que tem a apneia, te procurou, fez o exame, passou a noite em casa com esse aparelhinho, e aí? Aí a gente vai receber o laudo desse exame, né? Nesse laudo vão constar se o paciente teve ou não dessaturação de oxigênio, se ele teve, quantas dessaturações ele teve, qual o nível dessa dessaturação, então assim, até onde o paciente caiu nessa taxa de oxigenação, né? E vem junto lá o risco de apneia. Então é um risco leve, é um risco moderado, um risco severo. De acordo com esse resultado, a gente vai traçar um plano de tratamento para esse paciente, né? Como eu disse, alguns vão usar CPAP, alguns vão precisar realmente passar por uma cirurgia, mas outros pacientes a gente consegue tratar com aparelhos intraorais. Que bacana! E esses aparelhos intraorais para tratar a apneia, eles são novidade ou eles já existem? Eles já existem há um tempo, modelos mais diversos, né? Antigamente eles não eram ajustáveis, hoje em dia eles já são ajustáveis. Então, são aparelhos confeccionados em acrílico, removíveis, o paciente só coloca para dormir. Eles promovem um leve tracionamento na mandíbula, então conforme a mandíbula do paciente vem para frente, libera espaço lá atrás na orofaringe para passagem de oxigênio. Legal. Desobstrui as vias aéreas, né? Esses aparelhos são ajustáveis, então a gente coloca o aparelho, instala o aparelho no paciente. Ele usa durante 10, 15 dias para dormir, ele retorna ao consultório, a gente tem uma nova conversa, o que mudou, se ele melhorou, se ele não melhorou, ele faz um novo exame. Legal. E aí a gente compara o resultado deste exame com aquele exame inicial. Perfeito. Né? De acordo com o resultado, a gente... o paciente melhorou, mas não melhorou tudo, ainda precisa melhorar mais. Então, o aparelho ele tem um parafusinho expansor que a gente consegue girar e tracionar um pouquinho mais a mandíbula dele. Tá. E aí, ele vai continuar usando por mais 10, 15 dias, ele retorna e a gente consegue ir acompanhando o tratamento dessa maneira. Que legal, e é um acompanhamento bem de perto, né? Então, em curto espaço de tempo...
vocês estão se vendo várias vezes realmente para otimizar ainda mais a qualidade de sono. Exatamente. O acompanhamento, ele passa a ter um embasamento maior por conta dos resultados do exame. Antes, o acompanhamento era feito só através das queixas, né? Então, o paciente falava, melhorei ou não melhorei, Isso parei de acaba ficando roncar. muito subjetivo, porque a pessoa está dormindo. Exato, não é? Exato. Muitas vezes ele para de roncar num primeiro momento, mas ele ainda dessatura. Então, ele ainda é apneico mesmo com o aparelho, né? Então, a gente precisa realmente titular esse aparelho, né? Ajustar esse aparelho para que ele pare de dessaturar. É esse o objetivo do aparelho, Esse aparelho, ele é feito com molde mesmo, como um aparelho ortodôntico. Sim, então, sim. Ele é específico para cada pessoa, realmente, por conta do tamanho ele de boca, individualizado, formato individualizado. É. E é desconfortável? Não, é um aparelho super leve, feito numa resina super leve, bem delicado, muito tranquilo de usar. Não vai mexer em estrutura de dente, nada Não, disso? Normalmente não. Nada disso. Não. Legal. Muito bom, Gra. Então, fala um pouquinho, quem se interessar, pode procurar você Sim. lá, a clínica, me dá a sua rede social. Sim, nós somos uma equipe de dentistas lá no Estúdio Dental, aqui em São Caetano. Nós trabalhamos com diversas especialidades. A gente tem a nossa página no Instagram, @estúdio com E, dental, SCS. No Facebook também, Estúdio Dental. A gente responde as mensagens pelo WhatsApp, por direct, do jeito que o paciente achar melhor, que as pessoas acharem melhor. Se alguém tiver dúvida, pode procurar a gente. Está aparecendo com aí certeza. embaixo todos os contatos, né? Da Grazi, do estúdio lá. E eu acho que é muito importante a gente deixar aqui o recado do quanto este aparelhinho aqui ele é confortável, né? Então, o quanto ele é leve, o quanto ele é seguro, ele não tem fio e dá para prender, mas eu faço movimentos, ele não cai de maneira fácil e eu desejo que ninguém se movimente dessa maneira enquanto Durante está dormindo, a noite. porque senão vai estar tendo uma crise convulsiva, né? Exatamente. Ele tem inclusive um sensor de movimento, ele tem um actímetro e aí no laudo do exame vem pra gente também o gráfico da movimentação desse paciente. Porque o paciente que acorda, que tem aquele despertar assustado mesmo, procurando ar, então vem no gráfico pra gente lá o movimento desse paciente. Ele pode gravar o ronco, ele tem um gravador, mas aí o paciente precisa dormir sozinho. Porque aí você não sabe se é o paciente ou se é o parceiro. ou o parceiro que está roncando. Exato. E outra coisa que a gente estava conversando, que eu acho interessante falar, tem gente usando esse aparelho também para fazer acompanhamento de casos de coronavírus, não é isso? Isso, essa startup lançou há pouco tempo, agora na pandemia, um acompanhamento de pacientes com Covid que estão sendo tratados em casa. Então, aqueles pacientes que têm uma forma mais branda da doença e realmente estão isolados em casa, eles não tinham um monitoramento, né? O paciente que está internado na UTI, na enfermaria, num quarto de hospital, ele está sendo monitorado 24 horas por dia. Perfeito. O paciente em casa, não. Então, eles estão fazendo o monitoramento desses pacientes. O profissional de saúde que acompanha esse paciente estipula um intervalo de tempo para as medições. Então, por exemplo, o paciente vai fazer a medição a cada 2 horas. Então, o aplicativo envia uma notificação para o paciente, ele faz a medição, em 15 segundos, numa plataforma, está disponível lá a frequência cardíaca e a dessaturação de oxigênio desse paciente. Que é interessante, porque a diferença para o outro oxímetro normal, ele mede pontual, então a pessoa tem que colocar, né, e ver quanto que tá e pronto. Sim. Né? E esse daqui, por ser bem mais confortável, a pessoa pode ficar por horas e aí via aplicativo o profissional que está cuidando recebe então os gráficos. Na verdade ele nem precisa ficar com isso no dedo. Ele vai medir a cada 2 horas, por exemplo. Então chegou o horário da medição, ele coloca no dedo, 15 segundos já tem todos os dados. Perfeito. Ele preenche lá na plataforma se ele está com febre, como que estão os sintomas, se ele está com tosse muito ativa, se ele não está se sentindo bem, como é que ele está, né? E faz a medição. E aí na plataforma aparece lá frequência cardíaca e saturação de oxigênio.
caiu a saturação, esse paciente é encaminhado para o hospital. Perfeito. Com a segurança, então, de ter um profissional do outro lado acompanhando os resultados. 24 horas. Né? E aí, quando acaba o exame também, então, como eu estava falando para vocês, a gente não vê como que está a saturação de oxigênio. Não tem aquela telinha, né? A hora que finaliza, que a pessoa acorda no dia seguinte, que termina o exame completo, voltando ao assunto da apneia, que finaliza, então o profissional que vai cuidar do paciente recebe já todos os dados, né? E com base nos dados, então ele vai estudar o que aconteceu, qual que é o caso. E se esse paciente precisa realmente procurar um hospital, né? E passar realmente um plano de tratamento. Exato. Que bom. Parabéns pela iniciativa, eu gostei muito, eu fiquei bastante feliz, né? Porque no consultório eu faço acompanhamento dos pacientes e essa queixa do sono, ela é muito, muito, muito recorrente, como você trouxe pra gente. E é o que você falou, né? A polissonografia no laboratório é tão desconfortável, né? A gente fica como um robô preso num monte de fio e realmente não dá para dormir direito. E aí, nós estávamos falando também no intervalo que, tendo um resultado deste aparelhinho muito grave, aí sim é recomendado fazer uma polissonografia. Sim, é o que Mas serve até como uma triagem inicial, não é? Sim, uma triagem inicial. A gente jamais descarta a possibilidade do paciente precisar fazer uma polissonografia, né? Ela é sim o padrão ouro dos exames. Esse exame é considerado uma polissonografia de tipo 4. Né? Ele foi validado lá no Instituto do Sono, então enquanto os pacientes realizavam a polissonografia convencional, eles estavam com esse oxímetro no outro dedo. Foi feito ao mesmo tempo os dois exames? Ao mesmo tempo, os resultados foram iguais, Perfeito. Né? Então ele é validado pelo Instituto do Sono. Uhum. Alguns pacientes, realmente, a gente vai precisar de uma avaliação um pouco maior, nos casos mais graves, por exemplo. Porque a polissonografia dá resultados a mais que o oxímetro não consegue. Sim, né? Ele então, mensura outros parâmetros, né? Perfeito, perfeito. Então, para uma triagem inicial, né? Para ver se realmente está acontecendo. E aí, esses casos mais leves a moderados, dá para fazer o tratamento, então, com o aparelho intraoral com bastante sucesso. Sim, bastante sucesso. E a parte mais gostosa de tudo é receber o paciente de volta e falar, nossa, estou melhor, estou me sentindo mais disposto no dia seguinte, mais ânimo para fazer todas as minhas atividades, nunca dormi tão bem. Não tenho mais sono durante o dia, agora eu me concentro, né? Parei de roncar. Tudo isso, e o cônjuge vai ficar feliz. Feliz. Com certeza, não tem dúvida. Gra, obrigada de ter vindo no programa hoje, passou rápido. Mas acho que deu para abordar bastante coisa, mostrar bastante coisa. Estamos à disposição para dúvidas, né? Tenho certeza que se vocês enviarem para mim ou nos contatos da Grazi, vai ter todo o prazer do mundo de responder. E lembrando que sempre a saúde é um conjunto, né? Então, é o bem-estar em questão de sono, de alimentação, de atividade física, de controle emocional, e que o tratamento, quando ele faz um acompanhamento multidisciplinar, o sucesso realmente é garantido. Obrigada pela presença de todos vocês que estão me acompanhando. Se por um acaso você perdeu este programa, assista lá na NGT, canal 48, segunda-feira, às 21 horas, ou pelo meu canal do YouTube também, logo, logo eu vou levar o programa para lá, doutor abreviado, DRA, Josiane Vascon. Fiquem com Deus e até a próxima.